Pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui para nossa gravação da aula sobre eletromagnetismo, tá? Nossa primeira aula juntando aí tudo que a gente já estudou sobre eletricidade e magnetismo, tá bom? Então deixa eu apresentar aqui para vocês. Então, essa aula está dividida em 4 partes, né? Onde no início eu faço um breve histórico. Sempre gosto de fazer um histórico sobre aquele conhecimento da aula. Depois a gente vai falar do centro da aula, que é o experimento de Ørsted, que unificou a eletricidade e o magnetismo. E depois a gente vai falar da lei de Biot-Savart, que foi a primeira tentativa bem sucedida de modelagem do fenômeno magnético, tá? do fenômeno eletromagnético, no caso, tá bom? E vamos deixar aqui uma reflexão sobre a próxima aula, né? Uma reflexão sobre o futuro, tá bom? Bom, desde quando há registros de interação da humanidade em fenômenos elétricos e magnéticos? Em termos de civilização ocidental, a primeira descrição dos fenômenos elétricos foi feita por Tales de Mileto, né? Considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Ele descreveu uma observação que as pessoas certamente já faziam, né? Até antes dele, mas do âmbar, tá? Que quando atritado na pele de animais, passava a adquirir a propriedade de atrair palha seca, pena de animais. E o que é o âmbar? Bom, a gente precisa lembrar da seiva vegetal, né? Se alguém aí já cortou assim um tronco de árvore, quer dizer, deu uma lenhada no tronco de árvore ou observou um tronco de árvore mais de perto, às vezes as pessoas dão umas lenhadas assim no tronco de árvore, porque me parece que o resultado aí é bom, uma árvore mais frutífera. A gente observa nesse caso, quando a gente corta, a seiva vazando pelo corte ali no caule, tá? A seiva é um fluido bastante viscoso e amarelado. Esse fluido, quando ele é soterrado ali, com o passar das eras geológicas, né, quando o fluido é submetido a altas pressões e temperaturas elevadas, em milhões de anos ele vira um mineral, que é o âmbar. Tá? O âmbar, que em grego se chama electron, que é o mineral que é atritado na pele de alguns animais, passa a adquirir essa propriedade de atrair palha seca e alguns outros objetos, como eu comentei. Curioso que em alguns casos o âmbar, quando ele escorre assim, ele acaba aprisionando, né, por assim dizer, alguns insetos ali desatentos, né? Então, muitas vezes o âmbar ele traz registros fósseis, né, assim, de insetos da era pré-histórica, né? Fica a dica aí de vocês assistirem o Mundo dos Dinossauros no Jurassic Park, é isso aí, tá bom? Bom, a gente pode repetir o experimento que era feito lá na época do Tales de Mileto com coisas mais recentes, né? Aí, por exemplo, estou utilizando um canudo de refrigerante, tá? Papel picado, aproximei ali o canudo do papel picado e a gente não observa nada, tá? Papel toalha, atrita, né? 1, 2, 3 vezes. Aí quando aproxima do papel picado, essa é a observação que os gregos já faziam, né? A observação que Tales de Mileto descreveu para a gente, né? Então, o registro mais antigo da descrição da interação humana com o fenômeno elétrico data aí da Grécia Antiga, de mais ou menos 600 a.C., ou seja, 2.600 anos atrás, tá bom? Eles não tinham, obviamente, o plástico, que é um derivado de petróleo, não tinham o papel como esse aí, né? Eles utilizavam outros materiais para registrar coisas, mas a observação era a mesma, o fenômeno era o mesmo, né? Um corpo atraindo outros corpos menores, tá bom? Agora, e em relação ao magnético, né? Aos fenômenos magnéticos, também foi descrito por Tales de Mileto, mas aí já foi em relação ao minério de ferro, que é a magnetita, tá? Que tem esse composto químico aí, ó, 3 átomos de ferro e 4 de oxigênio.
Bom, magnetita é um minério que a gente ainda vê hoje em dia, principalmente naqueles ímãs em forma de esfera, não é? Que a gente vê vendendo aí no comércio, tá bom? Então eu peguei alguns desses ímãs e fiz algumas demonstrações que acredito serem semelhantes às que os antigos faziam. Que observações era essa? Que ímã pode atrair ímã, né? Mas que ímã também pode repelir e rotacionar e atrair, né? Então basicamente é essa observação que foi descrita ali por Tales de Mileto. Ímãs se atraem e se repelem e giram e enfim, tá? Então, se a gente for fazer uma análise aqui da linha de tempo, essas observações, ó, elas foram de 600 a.C. Aí vem o ano zero, só em 1279 é que a gente tem registro escrito novamente de fenômenos magnéticos, que é a Epístola de Magnética. Epístola é como se fosse uma carta, e essa foi escrita por Pedro de Maricourt. Tá? Basicamente, ele explica o fenômeno e o funcionamento de uma bússola. Depois a gente tem o Tratate della Calamita, do Leonardo Garzoni, 1580. Tá? Inclusive está tendo, digamos assim, uma corrente reparando aí um pouco a paternidade do magnetismo, né, como um tratado assim, atribuído ao médico William Gilbert, né, porque na verdade antes dele o Leonardo Garzoni já havia registrado sistematicamente todo o conteúdo de magnetismo conhecido na época. E alguns anos antes, né? Porque o Gilbert escreveu em 1600 e o Garzoni em 1580. Garzoni era um jesuíta e por isso que os escritos acabavam ficando lá nas bibliotecas jesuítas e tudo mais, talvez não fosse tão divulgado quanto o de Gilbert, tá bom? Desculpem aí pela tossida, mas esse tempo que vira para lá, vira para cá, tá? Até tornado, como é que é? Ciclone extratropical. Bom, enfim, e qual é o experimento de Ørsted? Agora falando do experimento de Ørsted em si, né? O experimento de Ørsted, ele foi semelhante a esse que eu filmei aí para vocês. Olha, nós temos uma bússola. A gente aproxima dessa bússola um fio de cobre, lembrando que o cobre não interage magneticamente com ímãs, tá? Ele é um material não magnético. E quando a gente faz passar corrente por esse fio, aí sim a agulha da bússola mexe, tá? Lembramos que a agulha da bússola é um ímã, tá? Que pode girar livremente no plano horizontal e se alinha com o campo magnético terrestre. A gente já viu isso em aulas anteriores. Então, se eu coloco o fio de cobre ali, não tem interação nenhuma dele com a agulha da bússola. Mas se eu faço passar uma corrente elétrica, aí a bússola sofre uma deflexão. É isso que a gente chama de deflexão da agulha magnética da bússola. E foi essa observação que o Ørsted fez. Ou seja, a partir dessa observação, se descobriu que havia alguma relação entre a corrente elétrica e o campo magnético do ímã. Tá? Que antes não era observado. Por quê? Porque, veja bem, se eu pego aquele canudo, eletrifico ele, como no vídeo anterior, e aproximo ele de um ímã, não tem interação nenhuma entre o corpo magnético e o corpo eletrizado. Então, durante todos esses séculos, milênios inclusive, se achou que eram fenômenos distintos. Magnetismo e eletricidade. Com a observação do Ørsted, se descobriu que, na verdade, a eletricidade e o magnetismo são duas manifestações de um mesmo fenômeno que passou a ser chamado de eletromagnetismo. Isso em 1820. Tá, pessoal? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Bom, então
voltando ao experimento do Oersted, a gente percebe a deflexão aqui da agulha da bússola somente quando passa a corrente elétrica. Então, eletricidade e magnetismo, passou-se a estudar o fenômeno eletromagnético como ele é, de fato, tá bom? Esse experimento do Oersted, ele é muito importante para a história da ciência e é muito reproduzido em sala de aula, tá? Então vale a pena aí, quem tiver interesse, dar uma olhada na literatura e estudar um pouco mais sobre ele, tá bom? É um experimento muito importante. Por quê? Porque a partir dele, a humanidade teve um direcionamento na investigação do eletromagnetismo. As duas é um fenômeno só, né? E a partir daí, o conhecimento sobre essa propriedade da matéria cresceu exponencialmente. Nós estamos aí no século XIX, né? Só a título de curiosidade, essa musiquinha que você está ouvindo aí é do Chopin. Chopin, quando Oersted fez o experimento em 1820, Chopin tinha 10 anos de idade e ainda morava na Polônia, antes de mudar para a França, quando ele passou a ser chamado de Chopin. Ok? Bom, a partir da descoberta de Oersted, a gente pode chegar a algumas conclusões, né? Primeiro é que a corrente elétrica produz campo magnético. Mas com qual geometria? Aí a gente começa a investigar a geometria do campo magnético. Vocês se lembram que no ímã, né, a gente descobriu que o campo magnético era formado por linhas fechadas, né, curvas fechadas, assim, né, rotacional, tá certo? Então, assim, o campo magnético de ímãs, as linhas de campo não têm início, nem meio, nem fim, são linhas fechadas, tá? E rotacionais. Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa investigação? Tem um exemplo aí, olha. Okay, deixa eu mostrar para vocês do que se trata. Aqui nós temos um fio. E aqui várias bússolas, né? Então deixa eu voltar aqui no início. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, olha, temos um fio e as bússolas, elas apontam mais ou menos aqui na mesma direção. Mais ou menos. Por que mais ou menos que eu estou falando? Porque certamente deve ter um ferro aqui embaixo da mesa que está, digamos assim, interagindo magneticamente com as agulhas, tá? Então, nesse caso aí, elas não estão apontando todas na mesma direção com bastante precisão, mas elas estão, digamos, alinhadas mais ou menos numa direção, tá? E a gente vai conseguir observar o fenômeno. Veja lá. Vamos começar aqui. Pera aí. Desculpa aí, é porque o mouse não está muito legal. Vai. Olha, sem corrente, com corrente. Veja o que aconteceu com corrente. Olha, com corrente elétrica, as agulhas das bússolas, olha, se alinharam num formato circular, todas na mesma direção. Não é interessante isso, pessoal? A gente está evidenciando aí a geometria de algo invisível, que é o campo magnético. Tá certo? Então, olha, vamos prosseguir aqui com o experimento. Deixa eu apagar aqui. Tudo isso aqui. Vamos prosseguir com o vídeo. Ó, desligou a corrente elétrica. Tá? Afastou um pouquinho, olha. Essa é bem legal, ó. Todas na... Ó. Ó. Olha isso, tá vendo? Mais uma vez, as agulhas repousaram, evidenciando pra gente uma geometria circular quando passa a corrente elétrica pelo fio.
Não é interessante essa forma de enxergar o invisível? Muito interessante. Seguindo no vídeo, ó, deixa eu baixar o volume dele aqui, peraí. Conforme você vai afastando, você vai percebendo que vai ficando mais difícil o formato dessa configuração circular. Tá? Então, duas coisas a gente descobre aí. Primeiro, a geometria do campo magnético criado por uma corrente elétrica num fio reto, tá? Ela tem uma simetria circular. E quanto mais distante você vai ficando do fio, mais fraca é a presença do campo magnético criado pela corrente elétrica que passa pelo fio. Não é bem legal? Olha, se você abrir o livro, você vai ver uma figura assim, ó. Tá certo? Você vai ver uma figura desse jeito aí. Tá? Essa figura representa esse experimento que a gente acabou de observar aí no vídeo. Tá bom, pessoal? E a partir daí, o que a gente faz? A gente começa a mudar a geometria do fio para começar a controlar o formato do campo magnético. Olha que coisa interessante, né? Aí já vem uma engenharia por trás disso tudo, né? Primeira alteração na geometria do fio que a gente faz é enrolar ele, né? Fazer ele dar diversas voltas assim, né? Quando você tem uma volta só, você tem uma espira. Mas quando você dá diversas voltas, você tem um conjunto de espiras que a gente chama de bobina, né? Essa bobina aí, em particular, ela é conhecida como bobina achatada. E como é que é esse experimento? Olha, repara, aqui a gente tem o fio, né, que vem por aqui, ó, percorrendo uma corrente elétrica. Aí chega aqui, ele começa a dar diversas voltas. Diversas voltas, diversas voltas. Só que o fio, ele está aqui, ó, ele está passando por uma parede, por uma placa de acrílico. Então ele, ó, tem um furo aqui, tá? E tem um outro furo aqui. De tal forma que metade dessa bobina está acima do acrílico e a outra metade dessa bobina está abaixo do acrílico, tá bom? E sobre o acrílico foi espalhado limalha de ferro, tá certo? Essa limalha de ferro é espalhada assim, com um saleiro mesmo, né? No laboratório, se a gente estivesse presente, a gente ia fazer esse experimento lá, que foi filmado aí, mas a gente ia espalhar a limalha de ferro com um saleiro, desculpa, e observar o que o vídeo está mostrando aí. Vamos ver o que o vídeo está mostrando. Olha, o tempo vai passando, né? A gente vai dando uma pancadinha ali no acrílico para poder movimentar a limalha de ferro e ela vai assumindo a forma geométrica do campo magnético aí. Olha só como é que tá, a gente já começa a ver o movimento lá da limalha. Olha, não está surgindo uma simetria, pessoal? Bem interessante, né? Então deixa eu dar uma pausa aqui para mostrar para vocês. Olha, nessa região central da espira aqui, olha, o campo magnético ele tem esse formato aqui, ó. Ok? Bom, e conforme a gente vai chegando mais no centro, as linhas vão ficando paralelas, né? Lembrando que essas linhas elas seguem para lá, né? E são fechadas, eu só não estou fechando elas por dificuldade de desenhar aqui, tá? Mas elas seguem para lá e tal. Mas reparou que a gente tem agora configurações diferentes para o campo magnético aqui no interior, no exterior, tá? Nos livros didáticos vocês vão ver isso representado dessa forma aí. A realidade, deixa eu apagar aqui para vocês observarem como é que são as coisas. Olha, deixa eu avançar, né, um pouquinho aqui o vídeo. Ó, tá certo? Então aqui nós temos uma representação da realidade, ok? E mais uma vez a nossa investigação para descobrir o formato do campo magnético
após uma alteração na geometria do φ, né, foi com um experimento, tá? Muito legal, né? Bom, uma outra deformação muito comum é essa, que eu já vou colocar aqui no final para vocês verem como é que é, tá bom? Aqui a gente tem as linhas de campo no interior desse solenoide, tá? Essa forma geométrica aí que lembra uma mola é chamada de solenoide. Então lá no interior a gente tem as linhas de campo bastante paralelas. Isso é muito interessante porque na prática isso é um campo elétrico uniforme, ou seja, lá no interior de um solenoide, na fronteira não, porque as linhas fazem curva, tá? Mas lá no interior de um solenoide o campo magnético ele é uniforme. E nos livros vocês vão observar a representação dessa forma aí, tá? Isso aí é um eletroímã, né? Um ímã que você consegue ligar e desligar. Não é interessante ter um ímã que você liga e desliga? Diversas aplicações tecnológicas para isso. Temos aí um toroide, tá? Que é uma outra forma geométrica aí que produz um campo magnético de muito interesse tecnológico, científico, tá? Que é essa forma geométrica aí. Ou seja, a partir da observação do Ørsted de que corrente elétrica produz campo magnético, nascendo aí o eletromagnetismo, a gente pôde começar a criar campos magnéticos artificiais. A gente já não ficou mais na dependência do campo magnético natural, de um minério que naturalmente é magnético, né? Como por exemplo a magnetita. Tá bom? A gente passou a ter um domínio maior sobre a produção de campos magnéticos. Por que a gente passou a ter esse domínio? Porque na verdade a gente já dominava, né, antes, 100 anos antes, ali mais ou menos 50, ou no século anterior, melhor dizendo, nos anos de 1700 alguma coisa, a produção de correntes elétricas, tá bom? Então se a gente dominava a produção de correntes elétricas a partir de reações químicas, tá? A gente podia dominar também a produção de campos magnéticos. Não é interessante, pessoal, como é que a humanidade foi se desenvolvendo, né? Passo a passo, ano a ano, década a década, século a século, milênio a milênio, não é? É muito interessante essa percepção de que tudo que a gente tem hoje se deve aos nossos ancestrais, aos trabalhos dos nossos ancestrais, tá bom? O que está faltando aí nesse caso? A gente tem lá a corrente elétrica criando campo, a gente conhece a geometria do campo, mas falta a gente modelar. É isso que a ciência faz, modela as coisas para poder ter um domínio total sobre aquele fenômeno, né? Ou melhor, um domínio quase total sobre aquele fenômeno. Tá? Modelar é matematizar o problema. Tá? E matematizar o eletromagnetismo, principalmente essa parte do campo magnético criado por correntes elétricas, é uma matemática muito avançada. Tá? Ela foi desenvolvida por dois cientistas, que eu esqueci o nome completo deles, mas é um com sobrenome Biot e o outro com sobrenome Savart. Então, foi depois das observações de Ørsted, né? Foi em 1820, como eu falei anteriormente para vocês, mais de uma década depois, não sei precisar agora de cabeça também, mas demorou um certo tempo para que o campo magnético produzido por correntes elétricas fosse modelado, tá bom? Matematicamente. E assim, como eu já disse, é um problema que está no nível de compreensão acima do nosso curso, mas eu vou me esforçar aqui para tentar explicar para vocês conceitualmente, em linhas gerais, como foi a ideia, tá, por trás da lei de Biot-Savart. Tá? Bom, o magnetismo é um fenômeno tridimensional. A gente já viu isso nas aulas anteriores, quando a gente falou sobre a força magnética. Então deixa eu lembrar aqui, a força magnética que atua sobre uma partícula que se movimenta num campo magnético, ela depende da carga que aquela partícula tem. Se a partícula que se movimenta no campo magnético não for carregada eletricamente, ela não vai sofrer força, mas depende também de um produto
vetorial entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Tá? Isso resulta o seguinte: se uma partícula entra com uma velocidade v numa região que está a partícula, tá? Numa região em que o campo magnético forma um ângulo com essa velocidade, tá? Um ângulo θ, a força que vai atuar sobre essa partícula, ela vai ser, se a partícula for positiva, né? Vamos considerar positiva, essa força ela vai ser ao mesmo tempo perpendicular à velocidade e ao campo. Aqui está a direção da força. É por isso que eu digo que é um problema tridimensional, tá? É um problema vetorial e tridimensional. O produto vetorial ele gera um terceiro vetor que é ao mesmo tempo perpendicular aos dois vetores que foram multiplicados vetorialmente. E tem uma regra aí, essa operação é não comutativa, né? Lá na matemática que a gente aprende aí, dos números mesmo, dos números reais, né? O produto é comutativo, né? Vocês conhecem aquela frase: a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui, no espaço vetorial, a ordem dos fatores altera o produto. V vezes B vai ser diferente de B vezes V. Tá bom? Diferente no sentido do vetor. Ok? Mas o fato é que o que eu quero dizer para vocês nesse momento, lembrando aqui das aulas passadas, é que o magnetismo é um problema tridimensional, então eu estou tentando representar ele aqui tridimensionalmente para facilitar a compreensão, tá bom? Então, poxa, esse cilindro aí, estou representando ele como um fio reto, tá bom? E temos aqui um ponto P, aqui no espaço, temos um ponto P, ok? Considerando que esse fio sendo percorrido por uma corrente elétrica, essa corrente elétrica ela está criando ali naquele ponto P um campo magnético. Mas como que a gente faz para matematizar esse campo magnético? Olha, primeiro a gente precisa pensar o seguinte: a corrente elétrica ela está em todo o fio, ela percorre todo o fio. Então eu vou pegar toda a corrente elétrica, né, as cargas que estão se movimentando em todo o comprimento do fio, está contribuindo de certa forma para criar um campo magnético aqui nesse ponto P. Entendeu? Então essa aqui é a questão. É um problema contínuo aqui. A gente tem, né, não é um problema pontual, não é uma carguinha que está se movimentando e criando um campo ali. Não é isso. São várias cargas que estão se movimentando ao longo de todo o fio que contribuem instantaneamente para a produção de um campo magnético naquele ponto ali. E em todos os outros pontos do espaço, todos os pontos do espaço, essas cargas que se movimentam ao longo do fio, formando a corrente elétrica, estão contribuindo para a criação de um campo magnético. Tá? Então percebeu como é um problema assim complexo, com muitas variáveis? Mas vamos lá. Como é que eu vou tentar explicar isso para vocês? Olha, imaginemos que a gente vai setorizar a corrente elétrica, né? A gente tem um comprimento do fio aqui que a gente vai chamar de L, mas a gente vai pegar diversos subcomprimentos que a gente vai chamar de DL, né? É o diferencial do comprimento, tá? E esse DL, apesar de estar sendo representado aqui por esse cilindro azul, né? O ideal é que ele tenha um comprimento muito pequenininho, que ele seja infinitesimal, tá? Muito pequenininho, ok? Porque aí a gente vai conseguir pegar uma quantidade muito grande, né, desses pequenos comprimentos e conseguir calcular o campo devido a cada um deles, cada um desses pequenos segmentos que tem corrente elétrica passando por ele, tá? A gente consegue calcular o campo de cada um deles e no final a gente soma e acha o campo resultante. Essa soma é o que a gente chama de integral. A gente vai integrar todas as continhas que a gente fez, somando todas elas e chegando muito próximo, né? Quanto menor for, quanto mais infinitesimal for, né, o comprimento desse nosso fiozinho elementar que está passando uma corrente ali,
mais próximo do campo real a gente vai estar, ok? Então, vamos lá, essa é a ideia, tá? Se no vídeo aí depois volta, avança, vai no livro, lê, ou então passa direto, tá? Se isso estiver te demandando demais e você não tiver interesse nessa parte, mas eu não posso deixar de falar porque eu tenho que pensar sempre naquele que está interessado em saber, tá bom? Então vamos em frente. Se eu pego o comprimento DL1, aqui que está sendo percorrido pela corrente elétrica, eu vou dizer que a corrente que passa por ele está criando nesse ponto aqui um campo também infinitesimal DB1. Tá? Comprimento infinitesimal DL1, esse D aqui é que indica o diferencial, tá? Que deve ser infinitesimal, pequenininho. Então ele cria lá. Agora, se eu pego um outro aqui, ó, a corrente passando por um outro diferencial do comprimento do fio, ele também vai estar criando um campozinho lá, um diferencial, tá? Campozinho ou campinho, desculpe aí o coloquial, tá? E lá na outra extremidade a mesma coisa, tá? Essa é a ideia. Eu vou pegando ao longo de todos os fios, tá? Elementos do comprimento do fio, ok? E vou multiplicando eles pela corrente. E eu sei que o campo magnético aqui vai depender dessa corrente que passa aqui por esse pedacinho do fio, tá bom? Eu sei que isso depende ali a partir da observação, da experimentação, do controle lá da corrente elétrica, da medida da intensidade do campo, a gente sabe isso. Agora a gente está matematizando, tá bom? O resultado é que quando você soma todos esses campos, aí o dB1, dB2, dB3, dB4, dB5, dB campo, tá? Você vai ter o campo magnético resultante ali, naquele pedaço, tá? Bom, pessoal, a equação de Biot-Savart, né, que foi utilizada aí para calcular o campo magnético criado por correntes elétricas, é essa aí que eu escrevi para vocês, tá bom? Esses elementos aqui que eu estou falando de corrente vezes comprimento, né, o comprimento é um vetor, tá certo? Eles são multiplicados vetorialmente a um vetor R-chapéu. Esse vetor R-chapéu, ele é o vetor unitário. O vetor unitário é aquele que tem módulo 1, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar o R-chapéu 2, que é o vetor unitário aqui para IDL2, ok? Esse vetor unitário ele vai ser para cá, ó. Esse é o R-chapéu, tá certo? De tal forma que, olha, a velocidade aqui, a corrente elétrica, né? Ela está nessa direção aqui, ó. A velocidade das cargas está nessa direção aqui, ok? E quando a gente multiplica, quer dizer, o DL aqui, ó, IDL está nessa direção aqui. E quando a gente multiplica vetorialmente esses dois, a gente tem um terceiro vetor, que é o DBL, que é ao mesmo tempo perpendicular tanto ao R-chapéu quanto ao IDL, ok? Então tá aqui, ó. Essa é uma operação vetorial, ok? Onde a gente multiplica, só para a gente entender essa equação aqui, onde a gente multiplica. Eita, peraí, fiz alguma bobagem? Isso. Quando a gente multiplica dois vetores e arranja um terceiro vetor, né? Ou melhor, resulta num terceiro vetor, ok? E quais são as outras informações aqui dessa equação? Primeiro que o campo, né? Cada campinho desse aqui, né? Cada dB depende da permissividade magnética no meio, né? O quanto que o meio é permissivo ao magnetismo se propagar ali, né? O maior de todos é o do vácuo. Depende de uma constante 4π. Bom, todas as vezes que aparece o π, existe ali por trás alguma simetria circular, e realmente a gente sabe que o campo ele tem essa simetria circular, a gente sabe isso da observação, e depende inversamente do quadrado da distância. Naquele experimento com as bússolas, a gente viu que quanto mais distante, né, as bússolas eram colocadas do fio,
mais difícil era o alinhamento das agulhas da bússola com o campo magnético, porque o campo ia ficando mais fraco. Tá? Então, de fato, essa equação aqui ela consegue resumir tudo que a gente observou a partir da experimentação do experimento de Ørsted. Não é legal, pessoal? Cara, eu acho isso muito legal. A gente consegue resumir um fenômeno numa equação, por mais complicada que ela seja, se a gente consegue entender o que tem por trás dela, cara, isso é muito legal. Eu vibro muito com isso. E vocês? Fala comigo aí, deixa um comentário aí. Vocês vibram com isso também? Né? Eu vibro, né? Vocês, como são alunos de Química, eu acho que vão vibrar também. E outras pessoas que eventualmente estiverem assistindo esse vídeo também, por terem interesse, também vão vibrar. Mas o fato é que o magnetismo aqui é análogo, né? A equação ela é análoga aqui, ó, à força magnética, no sentido de ser um produto vetorial. Tá? Vocês entenderam? Se tiver alguma dúvida, fala comigo. Tá? Me escreve, manda um áudio ou escreve aí embaixo, fica à vontade, tá bom? Fato é que a gente tem uma equação genérica, tá? Que permite a gente descrever matematicamente o campo magnético criado por qualquer geometria, né? Mas é uma equação complicada, tá? Essa é a única? Não, existe outra equação, né? A gente vai mais à frente, né? A gente vai até comentar sobre essas equações. As equações de Maxwell, na verdade, tem a lei de Ampère, que também permite você matematizar o campo magnético criado por correntes elétricas, tá bom? Mas não vou falar dela aqui não. Por enquanto, eu apresento a vocês a lei de Biot-Savart, que veio na sequência ali do experimento de Ørsted. Enfim, vamos em frente. Apresento para vocês algumas soluções particulares da equação de Biot-Savart para o campo magnético criado por algumas configurações de fio, tá? Que é o que a gente vai usar, que é o que é apresentado aí nos livros, né? Esse desenho aqui que vocês lembram dele, tá? Diz para a gente o seguinte: olha, o campo criado num ponto P a uma distância R do fio, que é percorrido por uma corrente I, pode ser determinado com essa equação aqui, ok? O campo criado no centro de uma espira circular, ok? Quando essa espira é percorrida por corrente elétrica, tá? Pode ser calculado por essa equação aqui. Veja, pessoal, essa equação permite a gente definir o campo magnético apenas lá no centro da espira. Saiu um pouquinho do centro, já não é mais essa equação. Daqui do lado de fora, já não é mais essa equação, tá? Ela é bem particular, para o centro. E é uma coisa interessante a gente observar que quando a gente passa daqui para cá, ó, aqui é um fio reto, tá? Um fio reto. Aqui a gente pegou esse fio reto e encurvou ele num formato circular. O que acontece? O que a gente consegue fazer com o campo magnético? A gente consegue amplificar esse campo π vezes. Não é interessante, pessoal? Olha, porque eu pego essa equação aqui, ó, e multiplico por π, corto esse π de cima com π de baixo, vou ter essa equação aqui, ó, tá? Que vale só lá para o centro. Muito interessante, né? O π realmente é um número aí muito bonito. E essa outra equação aqui, tá? Que tem que descreve para a gente como que é o campo no interior de um solenoide. Depende da permissividade magnética do meio, assim como todas as outras, né? Todas as outras dependem da permissividade, depende do I, mas depende do número de espiras que tem esse solenoide e o comprimento dessas espiras, ou seja, a densidade de espira por comprimento, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Contar essa história para vocês entenderem. E vou propor agora para vocês um problema. Tá aí esse probleminha, vocês podem dar pausa, ler ele. Eu vou colocar na sala do Classroom um print desse probleminha, tá bom? Tem aqui o gabarito, mas é importante que vocês façam um problema, entendam como solucionar o problema e comparem as vossas respostas com o gabarito, ok? E agora vamos para a parte final da aula. Essa parte final é uma, digamos assim, já prepara a nossa próxima aula, tá? A gente viu hoje que um fio fixo que conduz corrente elétrica
é capaz de produzir o movimento de um ímã. Tá? Um ímã que pode se mover, a agulha da bússola. Então, o que a gente pensa? Será que agora um ímã fixo seria capaz de produzir um movimento num fio conduzindo corrente elétrica, né? Um fio que possa se mover, um fio móvel, produzindo corrente elétrica? Entendeu? Em outras palavras, há simetria nesse fenômeno? Pessoal, quero que vocês pensem aí para a gente poder conversar na próxima aula, tá bom? No mais, eu quero agradecer a atenção de vocês e dizer que até a próxima aula a gente se encontra, tá bom? Um abraço.